Quando o coração começa a sentir um peso silencioso, muitas vezes nem sabemos nomear o que está acontecendo. É como se algo nos puxasse para baixo, mesmo quando tudo ao redor parece normal. Nessas horas, o Senhor Jesus se torna nosso abrigo seguro, capaz de dissolver aquilo que os olhos não enxergam. Há cargas que não foram feitas para você carregar. E é exatamente por isso que a oração torna-se tão necessária. Ela abre espaço para o alívio que vem do alto e prepara sua alma para receber uma paz que ninguém pode tirar. Antes de apresentar qualquer palavra ao Senhor, respire fundo e permita que Ele toque onde você mesmo não alcança. O peso espiritual às vezes se disfarça de cansaço emocional, preocupação repetitiva ou sensação de desânimo. Mas Jesus reconhece cada detalhe que tenta pressionar sua alma. Ele conhece a raiz, o motivo e o efeito. E quando você ora, Ele começa a desfazer esses nós invisíveis. A oração não é apenas um pedido, é um encontro. E todo encontro com Cristo remove algo que não pertence a você. Muitas pessoas carregam fardos que não perceberam ter absorvido ao longo dos dias. Palavras duras, pensamentos pesados, ambientes que drenam energia. Tudo isso cria camadas que se acumulam sem aviso. Mas quando você se aproxima do Senhor, essas camadas começam a se desprender. A presença dele ilumina partes da sua alma que estavam apagadas. E você percebe que não precisa enfrentar nada sozinho. Jesus se torna aquele que levanta, sustenta e fortalece. Ao orar contra todo o peso espiritual, você declara que sua alma pertence à luz e não às sombras do desânimo. Jesus nunca ignorou o sofrimento interior de ninguém. Ele sempre se inclinou para aqueles que buscavam descanso. E agora, ele se inclina para você também. O peso espiritual não é um sinal de fraqueza, mas um convite à restauração. Um convite para permitir que o céu toque sua vida e transforme aquilo que parecia impossível de mudar. Feche os olhos por um momento e imagine o Senhor colocando a mão sobre o seu coração. Sinta que Ele conhece tudo que você carrega, inclusive o que você não consegue expressar. Peça a Ele que quebre todo peso, toda preocupação, toda opressão disfarçada. Ele ouve a oração sincera, mesmo quando ela vem em silêncio, e começa a agir antes mesmo de você perceber. Porque Jesus não observa de longe, Ele se aproxima. E quando Ele se aproxima, nenhuma carga permanece igual. Quando você começa a orar com sinceridade, uma força suave começa a envolver sua alma. Não é algo brusco nem imediato, mas um movimento silencioso que vem do Espírito. Ele trabalha nos bastidores do coração, retirando pesos escondidos e restaurando o equilíbrio interior. Muitas vezes você nem percebe o quanto estava sobrecarregado até sentir a leveza chegar. É assim que Jesus age. Ele não apenas remove o que pesa, ele devolve o que foi roubado. E faz isso com um cuidado que só o céu é capaz de oferecer. Por isso, entregue ao Senhor tudo aquilo que tenta te afligir em segredo. Há pressões espirituais que se instalam de maneira sorrateira, como pequenas sombras que se acumulam. Elas tentam minar a sua fé, diminuir o seu ânimo e enfraquecer seu espírito. Mas quando você se levanta em oração, essas sombras perdem a força. A luz de Cristo penetra por dentro, desfazendo cada sensação de peso, e você começa a sentir novamente a esperança se mover. Jesus nunca permitirá que você seja esmagado por aquilo que não consegue carregar. Por isso, Ele chama você para orar e entregar tudo aos cuidados dele. Enquanto você ora, o Senhor começa a trazer clareza onde antes havia confusão. A inquietação vai perdendo voz e os pensamentos se reorganizam diante da presença divina. Jesus ilumina aquilo que estava escuro e traz ordem ao que parecia caótico. O peso espiritual cria neblina, mas a oração abre espaço para que a visão volte a ser nítida. E aquilo que te parecia insuportável começa a se dissipar. Não porque você ficou mais forte, mas porque Ele está carregando você.
e onde o Senhor caminha, nada permanece pesado. Existem momentos em que o peso espiritual tenta paralisar até os sonhos. Ele sufoca inspirações, rouba motivação e tenta convencer você de que não vale mais a pena seguir. Mas a oração reacende aquilo que estava apagado. Jesus sopra vida sobre as áreas que estavam cansadas e revive a coragem escondida dentro de você. Ele te lembra que ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há promessa, e que nenhuma pressão interior tem autoridade sobre a vida que Ele colocou em você. Por isso, continue orando. O céu está respondendo. Agora, peça ao Senhor que toque especificamente aquilo que tem sido mais difícil. Nomeie o peso, mesmo que apenas em pensamento, e entregue nas mãos dele. Cristo não rejeita orações sinceras, mesmo as mais frágeis. Ele recebe cada palavra como um pedido de socorro e responde com amor. E neste momento, o que você entrega ao Senhor deixa de ser apenas um peso e se torna parte da cura. Jesus está renovando suas forças de dentro para fora, e nada poderá impedir essa transformação que já começou. Há pesos que você carrega há tanto tempo que já parecem parte de quem você é. Mas o Espírito Santo conhece cada raiz e cada origem desse cansaço. Ele sabe onde a alma se feriu, onde a esperança foi drenada, onde o ânimo perdeu força. E é exatamente nesses lugares que Jesus começa a tocar agora. O toque dele não é áspero, é restaurador, capaz de desfazer anos de desgaste interior. Por isso, permita que ele entre onde você nunca conseguiu entrar sozinho. A cura começa na entrega. Quando Jesus remove um peso espiritual, ele não apenas tira o fardo, ele devolve movimento. Você volta a sonhar, volta a enxergar caminhos e volta a sentir vontade de viver o propósito. A oração abre portas internas que estavam trancadas por dores antigas. E aos poucos, você percebe que o coração volta a respirar com liberdade. Esse é o milagre silencioso que o Senhor opera enquanto você ora. Um milagre que não precisa de barulho, apenas de sinceridade. Continue orando. Algo está sendo reconstruído dentro de você. O peso espiritual também tenta criar confusão emocional, mas Jesus é especialista em trazer ordem. Ele organiza pensamentos, pacifica emoções e coloca luz onde tudo parecia nebuloso. É por isso que, conforme você ora, começa a entender coisas que antes te sufocavam. A clareza dele substitui a inquietação que tentava te dominar. O caos mental perde espaço quando Cristo assume o centro. E você recupera a tranquilidade que achou que nunca mais sentiria. A paz dele é a prova de que o processo está avançando. Há momentos em que a alma simplesmente se cansa, e esse cansaço abre espaço para pesos ocultos. Mas Jesus não te deixa enfrentar isso sozinho. Ele te fortalece, te ergue e te lembra que o céu inteiro intercede por você. Cada oração sua é um passo a mais em direção à liberdade espiritual. E mesmo que você não perceba, o Senhor está removendo cargas invisíveis. A leveza que você começará a sentir não é imaginação, é intervenção divina. O Espírito está trabalhando em seu favor agora. A obra de Deus em você não é pequena, e por isso o inimigo tentou te sobrecarregar tanto. Mas nada resiste ao toque de Cristo quando ele decide restaurar alguém. O peso que você sentia não define seu futuro, nem determina a sua força. O Senhor está reiniciando sua alma, renovando sua fé e realinhando seu interior. E aquilo que antes te paralisava vai se tornar testemunho da intervenção dele. A leveza está chegando, a paz está te envolvendo e a vitória já está a caminho. Continue firme. O Senhor está contigo. Quando Jesus começa a retirar pesos espirituais, ele também te ensina a não recolocá-los de volta. Há hábitos, pensamentos e lembranças que tentam retornar para ocupar o espaço que Deus limpou. Por isso, ele te guia a um novo padrão interno, mais firme e protegido. O Espírito Santo te treina para reconhecer aquilo que antes te oprimia.
e te mostra caminhos mais saudáveis para lidar com aquilo que te feriu. Você está aprendendo a permanecer na paz conquistada pela oração. Essa constância é um presente divino. Cada decisão que você toma a partir da leveza espiritual se torna mais sábia, porque agora sua alma não está mais pressionada pelo medo ou pela exaustão. A mente se abre, a percepção se amplia e você volta a ouvir a voz de Deus com clareza. Essa sensibilidade espiritual é fruto direto da intervenção de Cristo. Ele te aproxima da vontade dele e te afasta de caminhos confusos. E mesmo quando surgirem desafios, você terá força para discernir o que é certo. A paz será seu guia. Jesus também te capacita a enfrentar o futuro sem carregar os pesos do passado. Ele te dá coragem para avançar e confiança para não olhar para trás. O que te feriu não define mais o que você viverá daqui para frente. A presença dele estabelece um novo início sobre a sua história, e você compreenderá que nenhuma carga é maior do que o Deus que te sustenta. Essa verdade começa a transformar tudo em você. A vitória que antes parecia distante, agora está ao seu alcance. O peso espiritual que Jesus remove abre espaço para novas bênçãos, novas percepções e novos ciclos. É como se o céu empurrasse sua alma para uma direção mais leve e mais promissora. O que antes parecia travado começa a fluir naturalmente. As respostas chegam, as portas se abrem, as conexões certas começam a aparecer. Não é coincidência, é consequência da libertação que você está vivendo. O Senhor está preparando o terreno para coisas maiores. Ele já está adiante do seu caminho. Agora, entregue tudo nas mãos de Jesus, o que te pesa, o que te preocupa e o que te desafia. Respire fundo e permita que a paz dele envolva todo o seu ser. Você não está só, não está desamparado e não está lutando sem apoio espiritual. O céu está ao seu lado, trabalhando em seu favor neste exato momento. A leveza que você sente é apenas o início do que ele ainda fará. Descanse na certeza de que o Senhor está no controle de tudo e prossiga confiando. Ele já te deu a vitória.